Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Bom dia, terça-feira, 17 de setembro, está no ar mais uma edição do programa Opinião Agora. Acesse a nossa página no Facebook, facebook.com/Opinião Agora. Confira quais são as principais notícias nos jornais da cidade no dia de hoje. A Tribuna Piracicabana, policiais civis rejeitam reajuste e mantêm ação. Aumento de 7% para a Polícia Civil, anunciado na sexta-feira passada, dia 13, pelo governador Geraldo Alckmin, é entendido pela Associação de Delegados como descaso. Hoje tem operação blackout na cidade. Greve dos Correios pode começar amanhã. Os trabalhadores da empresa de Correios de Telégrafos da região de Piracicaba, representada pela base sindical de Campinas, devem iniciar greve por tempo indeterminado a partir das 0 hora desta quarta-feira, 18. Decisão será tomada hoje em Assembleia. Gazeta de Piracicaba, 2.000 pessoas se inscrevem para o primeiro mutirão de catarata. Até às 12 horas de ontem, 310 pessoas já tinham se submetido à consulta para a detecção da catarata e destas, 148 necessitarão passar por cirurgia. A Prefeitura está investindo 562 mil na realização das operações. Corpos queimados. Acredita-se que um deles seja de um guarda civil. Esposa continua desaparecida. 2 corpos de homens foram encontrados carbonizados ontem dentro de veículos. O primeiro foi por volta das 9 horas da manhã em São Pedro e o corpo estava dentro de um Gol preto que pertence a um guarda civil que trabalha em Piracicaba e está desaparecido desde a última sexta-feira 13 do bairro Novo Horizonte, em São Pedro. E em Mombuca, um corpo estava carbonizado dentro de um porta-malas de um Polo com placa de Piracicaba. O carro pertence a um homem que também está desaparecido. Jornal de Piracicaba. Governo do Estado anuncia 54 milhões para a obra na SP-304. A rodovia Geraldo de Barros, SP-304, que liga Piracicaba a São Pedro, receberá do Governo do Estado 54,6 milhões para duplicação, recapeamento e pavimentação. As obras também passarão por Águas de São Pedro. O anúncio foi feito pelo governador Geraldo Alckmin. Ruas estão infestadas de carrapatos. Carrapatos estão tomando as ruas e casas do Jardim Oriente. Eles estão no asfalto, nas pequenas moitas, nas paredes das casas, nas camas dos moradores e em seus animais domésticos. Segundo os moradores, pelo menos 4 crianças da rua Neuza Maria Mendes Tonim já foram internadas com suspeita de febre maculosa. Confira agora como fica o tempo e a temperatura para esta terça-feira. Terça-feira nublada com chuva a qualquer hora. A temperatura máxima chega aos 28 e a mínima aos 18 graus. E após o intervalo, eu converso com José Carlos Masson, ele que é delegado regional do Cresce, também é presidente da Associação dos Amigos do 15 de Piracicaba e suplente do vereador Capitão Gomes, entre outras tantas ações em que ele se envolve aqui no nosso município. É já após o intervalo. Fique com a gente. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso.
Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da Sedema. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. Dicas básicas. Verifique o consumo mensal em metros cúbicos marcados em sua última conta de água. Divida esse número pela quantidade de pessoas que moram na casa e as crianças também. Se o resultado for maior que 6, pode indicar existência de vazamento ou desperdício. A qualquer irregularidade, comunique ao Serviço Municipal de Água e Esgoto, o SEMAI, pelo telefone 115 ou 0800 772 9611. A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. E a ação comunitária trouxe saúde, beleza, bem-estar e educação no último sábado para a Praça José Bonifácio. Nossa equipe foi até lá conferir, veja só. Cuidados com a saúde, educação e até mesmo com a beleza. Quem passou pela Praça José Bonifácio nesse último sábado pôde participar de uma série de atividades relacionadas à qualidade de vida e ao bem-estar. Hoje, o grande problema da população é a falta de acesso à saúde. Nem todo mundo tem condições de pagar por um plano de saúde e às vezes depender do tratamento gratuito é complicado, até por uma questão de comodismo. A pessoa não vai atrás, a pessoa trata uma afta e não sabe que aquilo pode ser um câncer bucal. Hoje nós estamos aqui na praça fazendo prevenção ao câncer bucal. As pessoas podem estar se alimentando mal e não sabe que tem diabetes, então é importante que ele faça o teste da glicemia. Quantas pessoas descobriram que só tinha diabetes participando de uma ação comunitária? Quantas pessoas... Eu trabalho há 23 anos numa empresa funerária e eu sei que o maior número de mortes, de óbito, pessoas que vão a óbito, é por causa de infarto. Né? Você fala, poxa vida, mas ele estava bonzinho, ele não tinha nada. E quando ele faz o teste da pressão arterial, ele percebe que ele estava à beira do infarto e não tinha tomado conhecimento disso. Pessoas de todas as idades se envolveram nessa ação comunitária. Não faltou atividades nem para as crianças, que tiveram contato com a pintura, brinquedos e livros. A leitura é fundamental, né? Eu acho que tanto para a criança como para o adulto. Nós incluímos em tudo na nossa vida a leitura. Então, esse hábito, já começando desde pequeno, é fundamental para a criança. Passei por aqui, ela viu já a criançada toda juntas, aí chegou, sentou, lendo o livrinho ali com as tias. Ao menos 5.000 pessoas passaram pela Praça José Bonifácio nesse último sábado. A ação comunitária realizada pela Faculdade Anhanguera e pela ABIL ofereceu gratuitamente dicas de beleza com cabeleireiro e manicure, atividades educacionais e principalmente exames preventivos, com testes de glicemia e pressão arterial. São testes que a gente vai estar medindo a glicemia do paciente, o açúcar que ele pode estar apresentando no sangue. Consequentemente, a gente consegue orientar esse paciente com relação a uma prevenção contra o diabetes. E no caso da pressão arterial também, que a gente pode estar vendo se esse paciente tem propensão ou não a ter uma hipertensão arterial. Um sucesso o evento, trouxemos alunos para que pudesse colocar em prática toda a sua teoria e contribuir com a população, através de ações, de exames, de informações e orientações para a população. Então a gente traz tudo o que acontece ali dentro dos cursos, né? Então o pessoal da fisioterapia com massagem, o pessoal da enfermagem com aferição de pressão, com testes de glicemia, publicidade trabalhando com... nós estamos trabalhando com caricatura digital, tem o feirão do FIES, tem o pessoal da engenharia, tem o pessoal da informática, quer dizer, isso tudo agrega, né, uma participação muito próxima a essa comunidade, para conhecer mesmo o que está acontecendo e principalmente para a gente também oferecer aquilo que há de muito importante, né? Porque todas essas ações acabam agregando a todos eles também, né? Quem aproveitou para aferir a pressão arterial e fazer teste de glicemia foi o senhor Luiz Antônio, que faz exames regularmente. Vou fazer o teste de glicemia e aferição de pressão.
E o senhor sempre faz esses exames, qual que é a importância disso? Faço regularmente, anualmente, no médico normalmente. Mas eu acho importante essa iniciativa da Anhanguera, no caso, que trazer à população esses exames gratuitamente. Porque você vai no laboratório, você vai ter que pagar lá. É lógico que alguns podem, outros não. Então, é importante essa iniciativa deles por esse aspecto. Leva à comunidade um serviço de grande utilidade gratuitamente. E essa ação comunitária nada mais é do que um serviço social que nós estamos oferecendo à população. É a primeira vez, sim, aqui na Praça José Bonifácio, que foi quando surgiu a ideia aí com a faculdade Anhanguera, com a Patrícia, que nos procurou para divulgação do FIES, e falamos, por que não a gente fazer um evento de maior, com uma magnitude ampla que possa atingir um número maior de pessoas. Então, daí surgiu a ideia de nós fazermos aqui na Praça José Bonifácio. E pelo que você está vendo, um enorme sucesso. Realmente muito bacana a ação. Parabéns aí aos envolvidos e idealizadores desse projeto. E hoje aqui comigo no estúdio, José Carlos Masson, eu que já fiz uma breve apresentação, né, Masson? Você é delegado regional do Cresce, é presidente da Associação Amigos do 15 de Piracicaba e também suplente do vereador Capitão Gomes. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo, Masson. Eu fico feliz dessa oportunidade, né, de poder estar aqui com vocês, expressar alguma coisa que pode ser útil para a população. Bacana. A gente viu aí uma matéria mostrando a mobilização das pessoas para trazer benefícios para a sociedade. Todo tipo de ação é muito importante nesse sentido, né, Masson? Você que está envolvido aí em várias frentes que a gente vai contar um pouquinho aqui também, né? É muito interessante como a gente inicia nessa vida social, né? Eu trabalhava na Philips, em 82 eu ingressei no Rotary e lá tem algumas, eles chamam de avenidas, né, que são diretorias. E me deram uma diretoria chamada Serviço à Comunidade. Então dali começaram a nascer possibilidades de você se aproximar das pessoas com projetos sociais, ambientais, porque era uma obrigação nossa ali pelo menos do rotariano, né? E com isso eu tive a oportunidade de ajudar a fazer a fundação do Arrastão Ecológico em 95, que existe até hoje. Hoje eu sou coordenador, e ela foi idealizada na época pelo navegador José Luiz Guidotti. Depois desse projeto, dessa condição, nós fomos participando de outras condições, outras ideias que eu fui transmitindo. Então, na realidade, o meu perfil ele foi dado mais em função do meio ambiente, porque depois eu tive a felicidade daquela ideia do projeto Sacola Verde, que foi implantado em toda a cidade. Inclusive o MINC reconheceu como a primeira cidade do país a ter um projeto ambiental ligado a sacolas. Bacana. E aí depois veio esse processo de trocar sacola, uma coisa ou outra, mas o processo da Sacola Verde era com a finalidade que todos os supermercados pudessem distribuir e que naquela sacola somente material reciclável. E foi interessante que nós implantamos de norte, sul, leste e oeste. E o resultado foi muito positivo até em nível de Brasil. Só que, como é um cidadão que implantou e não é uma lei, quando se troca uma menina no Carrefour e ela passa a comprar, ela nem sabe por que ela comprava verde, passa a comprar branca. Então, a Associação Brasileira de Supermercados, nós mandamos uma proposta para que a óxido biodegradável, né, que é aquela que decompõe mais rapidamente, pudesse ter em todas a condição de ser uma sacola verde para alertar a população e ter a consciência ambiental. Eu comecei pelo meio ambiente, né? Embora seja do Cresce, né? Mas vamos passar por tudo aqui. Masson, mas assim, o meio ambiente também surgiu nas atividades que você disse, né, fazendo parte do Rotary também, e esse envolvimento seu com o Arrastão Ecológico, eu acho que é uma pauta interessante para a gente falar aqui. Você já deve ter feito esse Arrastão Ecológico por vários anos. Não, aí, é 19º, nós fizemos esse ano, e o ano que vem é o 20º já. Pois é. O que vocês encontram nesse arrastão, até para conscientizar a população da importância até de participação e principalmente da atitude que você tem em casa e nas ruas aí para a poluição, para não contribuir aí com a poluição do rio? É muito interessante, porque com certeza nós não vamos despoluir naquele dia. Sim. É pontual.
não é o ano todo, porque na oportunidade o rio tem condições de descer com as navegações, né, com as embarcações, para que se orienta a população ribeirinha e passa a recolher o lixo. Só que este movimento hoje ele é muito interessante, que toda a cidade participa. Vira uma festa, né? Vira uma festa. Desce mais ou menos 20 barcos, é uma delícia, sabe por quê? Nós vamos coletando e tal. Coisas exóticas, berço, pneus, cama, coisas absurdas que você encontra. Como o propósito nosso é mais de conscientização, com certeza a gente não limpa, mas hoje a gente percebe uma repercussão muito grande na mídia, todos os jornais participam, televisões vêm de fora, inclusive, Bandeirantes, TV, EPTV, todo mundo está colaborando com a gente. É muito interessante e ano a ano nós estamos melhorando, arrumando mais patrocinadores. A gente tem como meta sempre fazer umas 500 ou 1000 camisas para distribuir, bonés. É uma alegria, porque tem grandes empresas que entendem que a sustentabilidade é o meio ambiente e que pode participar, oferecendo alguma coisa. Então o pessoal leva frutas, água, é muito gostoso. Uma interação. Muito bom mesmo. Eu estou muito satisfeito com os resultados do Arrastão Ecológico. Em média, quantas pessoas participam? Uma média de 500 pessoas. 500 pessoas. Pessoas do município, pessoas da região? De fora, região? inclusive, da região. A gente traz presidente do Rotary, do Lions. Hoje eu faço parte do Lions. Tudo é grupo de serviço. Né? Já vai. Mas é gostoso, porque a gente sente que o povo se empolga com isso e contribui. Hoje mudou muito. Antigamente uma pessoa jogava uma latinha fora, ninguém ficava preocupado, se importava. Hoje, com certeza, quando você vê uma pessoa jogando uma latinha, um papel no chão, você já tem aquela responsabilidade de chamar a atenção dele. E ele com certeza não vai fazer uma segunda vez, porque na própria casa, na família, começa a despertar nas escolas, né? Pois é. O tema ecológico hoje é fundamental, né? Ela é uma motivadora, né, desse debate em casa. E a grande vantagem que nós temos com relação às outras cidades do país é que nós temos uma cidade que passa um rio no meio. É um privilégio. Pois é. E nós sabemos que vai existir a barragem de Santa Maria da Serra, que vai ter uma hidrelétrica, está previsto ferrovia, duplicação de estradas, um alcoduto. Nesta região vai gerar mais de 7 bilhões de investimento. É uma realidade. Já tem verba dotada para fazer os projetos, o acompanhamento da aprovação do meio ambiente. É muito interessante mesmo que Piracicaba tem um progresso, a gente enxerga alguma coisa. Pois bom, além do desenvolvimento das indústrias, social de Piracicaba, o aspecto ambiental, porque vai ser turismo, meio ambiente. Imagine que a água vai ser espalhada de forma que vai chegar até em Artemis. Quer dizer, 80 quilômetros para baixo você faz uma barragem e essa água tem que criar um sistema de fluxo. Imagine a natureza, como vai ser beneficiada. Nós vamos ter água abundância aqui. É uma coisa fantástica, uma realidade. Dentro de 3, 4 anos nós teremos em Piracicaba já isso daí. Bacana. E você também tem envolvimento com plantio de árvores, vários projetos seus também. Sim, eu até fiz em 96, lancei um projeto, até que teve a colaboração, o apoio do Rotary, e toda a cidade encampou. Nós demos palestras nas escolas, em todo lugar, de plantio, ganhamos até um prêmio, uma medalha do Meio Ambiente Mundial. Primeiro projeto de plantio de árvores em Piracicaba em 96, bem divulgado mesmo. E depois eu assumi, eu também dei uma ideia de Plante uma Árvore 2010, alusivo ao ano 2010, porque em função do Pira 21, né, o Pira 2010, né, Piracicaba 2010, que vieram vários projetos sustentáveis, ações para toda a comunidade. E eu dei uma sugestão que toda a sociedade pudesse plantar árvores também. Um representante de cada entidade plantaria árvores equivalentes a seus colaboradores ou funcionários. Na época nós plantamos 201, foi no ano 2001, e essas árvores estão com copas, estão adultas, ali na área de lazer. Não é uma ficção isso daí. Elas estão lá. Mesmo. Existe mesmo. Não tem as 201, hoje tem acho que 70, 80, mas tem. Eu tenho no computador a identificação de cada árvore dessa, quem plantou. Por exemplo, uma aranha plantou pela Caterpillar e pela Piracicaba
2010. Piracicaba 2010, na época, o né? Roberto Moraes plantou, o prefeito na época, Zé Machado, plantou árvore, representando o município. Foi gostoso. Sabe por que eu fiz esse projeto? Porque o Juan, na época, que era secretário do Meio Ambiente, ele disse bem claramente que tinha 200 mil árvores para plantar. Aí eu desenvolvi essa ideia. Ela não está morta ainda. Todo ano no Arrastão eu planto árvores. Por quê? Para desenvolver e mostrar que existe chance de um dia esse projeto ser encampado, implantado. Tá certo? Essa é uma ideia simples. E você também, que é delegado regional do Cresce, aproveita essa sua posição também para introduzir o meio ambiente também na questão da moradia, das calçadas, enfim, existem alguns projetos. Legal, você é uma bela pergunta. Em 2001 também eu dei uma sugestão bem simples, que ela foi implantada, mas ela não foi como um projeto de lei pelo legislativo, ela foi pelo executivo, pela prefeitura, pelo plano diretor de desenvolvimento. Este plano diretor de desenvolvimento, nós tivemos algumas audiências em 2004 e fomos evoluindo. Em 2007, começou o plano, a cada 10 anos é emitido um plano. Nós estamos até discutindo um agora, de novas sugestões. E eu coloquei naquele plano diretor uma proposta de todos os imóveis, a partir do instante do alvará de construção, que teríamos uma área de no mínimo 10% permeabilizada para captação de água da chuva. Isso daí foi uma sugestão minha, que ela se tornou oficial, ela pode ser implantada em todo o Brasil. Para você ter uma ideia da dimensão desse projeto, não precisa ter projeto de lei para que você passe a trabalhar todos os vereadores para aprovar ou não. Isso daí é aprovado, é só colocar no plano diretor, dizendo o seguinte, quando você for aprovar uma planta, você tem que ter no mínimo 10% do seu quintal com área permeabilizada. Não importa se é na frente através de um jardim ou na lateral através de um corredor que a água possa filtrar. E tudo isso foi uma sugestão que hoje ela é oficial, já está no plano diretor de desenvolvimento. O que precisa é ser fiscalizado. Porque sai da prefeitura aprovada com os 10% da permeabilização para captação da água da chuva, né? Essa é a nossa ideia. Que você tendo todos os quintais no mínimo 10%, você aumenta a reserva hídrica. Você compõe os mananciais. Isso daí foi uma luta minha, fiquei vários anos até implantar. Eu dei em 2001, ela foi implantada em 2007, mas eu estou feliz por isso. Então só falta fiscalizar, mas existe e pode ser implantado em todo o Brasil, em nível de prefeituras. E eu dei em 2011 agora duas sugestões. Eu dei uma para que todas as calçadas tivessem o piso intertravado. Ele tem uma permeabilização maior, uma drenagem maior de água. Com isso você faz mais captação da água de chuva também. E dei a sugestão que todas as casas, a partir as novas, evidentemente, na aprovação das calçadas, no intertravado, essa sugestão ainda não foi implantada. Quem sabe, né? Agora no próximo plano diretor, que vai ocorrer as discussões até o final de 2014 para implantar em 2017, que é a cada 10 anos. E eu dei a sugestão da calçada e dei também da lixeirinha, para evitar que deixe na calçada, a chuva vem e leva e entope os bueiros. Algumas sugestões que eu fui dando, sabe, ao longo do tempo. Dei uma para tratamento de esgoto em toda a bacia, para fazer com que... Nós temos um recurso hoje, que a cada litro de água que você usa, você tem que pagar pelo PCJ, que é a bacia Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Isso é formada de 6 milhões e 200 mil habitantes. Lá nasce em Extrema, lá em Minas Gerais, e vem até aqui em Piracicaba. Eu dei uma sugestão que o tratamento de esgoto, de forma sistemática, em nível federal, fosse feito o tratamento da montante, que eles chamam, para jusante, quer dizer, de cima para baixo, obrigatoriamente. Uma necessidade. Uma necessidade, fazendo com que você tenha a chance da bacia se recuperar mais rapidamente. E daqui 2, 3 anos a gente tem condições de estar pescando uma piavinha aí, um lambarizinho e comendo, né? Porque hoje a qualidade da nossa água do Piracicaba ainda não é boa. Mas temos fé com essa arrecadação da água, que gera mais ou menos 30 milhões na bacia, mais o pessoal sério que existe hoje no consórcio e no comitê, que se implante essas metodologias para facilitar mais, acelerar mais
o tratamento de esgoto. Sugestões que eu fui dando. Marcelo, e como que essas sugestões aí são tratadas no gabinete eu fico triste. do capitão? Não, do capitão eu já passei para ele algumas e combinei com o CONDEMA, que eu sou conselheiro, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, que eu vou encaminhar as propostas via CONDEMA. Tá. Então o CONDEMA vai passar essas minhas propostas para a Câmara Municipal através do capitão, nesse caso do capitão Gomes, né? Porque o capitão é presidente da Comissão do Meio Ambiente, por coincidência. Isso beneficia muito, porque se o Hélio, o assessor dele, passar essas propostas para frente, você tem uma capacidade de evoluir mais rapidamente. Isso é muito importante, né? Ações de defesa do meio ambiente, especialmente na nossa cidade que tem o Rio Piracicaba, não dá para ser diferente. E o que eu estou fazendo muito agora é usando um expediente chamado indicações. Por exemplo, eu estou tentando há algum tempo fazer uma parceria com a Zoonose sobre a dengue. Foi uma iniciativa minha também, um selinho para colocar naquelas placas. Aquelas casas desocupadas que está aluguel ou venda, eu sugeri um selinho, eu acho que eu nem trouxe aqui. Eu devo ter mesmo, é até bom, eu devo ter mesmo. Um selinho aí, que vai ser colocado nas que vão ser colocados nas placas. Sabe qual é a finalidade disso? Que o cidadão, ao passar, vê que não tem um selo. Você divulgar bem na mídia que existe a ideia, que é uma parceria Zoonose e Cresce. E que todas as casas, no momento que você coloca aquela placa, que ela foi vistoriada, uma pessoa assina, coloca o endereço, coloca a data que foi feita a vistoria, e a partir dali você tem mais chance de fazer mais 3, 4 vistorias, porque o próprio selinho já indica várias vistorias. Você tem um avanço muito grande no combate à dengue, porque as pessoas, ao passar e ver que aquela placa não tem o selinho, o que ele pode fazer? Ligar na zoonose ou ligar na imobiliária e falar, pô, vocês não vistoriaram essa casa. E hoje vai ter uma reunião à noite, vai participar o Gabriel Ferrato, vai participar o Pedro Melo, vai participar o André Rosseto, eu vou participar e quem sabe um do gabinete do Ari Pedroso, porque eu fiz via Ari Pedroso daí. Por ele ser médico, e essa é a grande vantagem, por indicação. É uma indicação minha, 389613, que nós vamos tentar implantar em Piracicaba. Implantando em Piracicaba, pode se estender em todo o Brasil. Esse projeto de identificação é uma coisa bem simples, não é? Porque hoje a dengue é uma coisa problema muito sério, né? E sério realmente demais. Esses imóveis desocupados, às vezes até alguns que têm piscina no fundo, não que a piscina seja especialmente foco, mas precisa de tratamento. E ali também chuva, água parada, isso é inevitável. E não sei se você sabe, existe uma lei que ela não é que ela obriga, ela penaliza aquele que não contribui. Ou melhor, um proprietário do imóvel ou uma imobiliária que se omite a exercer a sua cidadania, a fazer a coisa sanitária mesmo, fazer funcionar o vaso ali, ver que não tem, tampar o vaso, tampar o ralo, dar uma olhada numa maneira geral, se no fundo do quintal não tem uma latinha. A gente tem que ficar atento, se ele não fizer isso, ele pode ser sancionado, ele pode ser multado por uma lei que existe, porque ele não está contribuindo com a população. Já tem essa lei. E hoje à noite, nós vamos tentar ajustar um pouco essa lei, com uma boa vontade do Cresce ajudando também a combater essa dengue, que é uma iniciativa de Piracicaba nossa, e que pode ser implantada até em nível de Brasil. E tomara que seja mesmo, porque eu acho que é uma ideia muito simples essa nossa. Sim, muito ideia simples e eficiente. Muito simples mesmo. Inclusive vai ter um sistema Excel, uma planilhinha, para que a pessoa, na medida que ele já vai colocando, ele vai identificando nessa planilha. Então aí, a hora que você quer analisar, você pode, com o Excel, você pode analisar por bairro, por rua. Você tem uma chance muito grande por imobiliária, para ver se realmente como está acontecendo. Essa minha ideia é mais ou menos assim. Vai fazer um arrastão na Vila Resende, região da vila central da vila lá. Então já determina lá que é 10 ou 20 quadras. Passa um e-mail para todas as imobiliárias dizendo o seguinte: conforme acordo nosso, por gentileza, deixa disponíveis as chaves, você identifica quais casas você tem, que nós vamos passar para pegar, para acompanhar. Essa foi minha proposta na indicação 3896. Parece-me que a dengue, o pessoal da zoonose, não tem capacidade de fazer
desta forma. Eles vão tentar fazer um formato pedindo a colaboração dos corretores. Na medida que coloca a placa, já dá uma olhada nos pontos críticos. O ponto-chave, um checklist. Faz um checklist, não custa nada. Dá um vistinho, põe endereço e coloca a data da vistoria. Certo? Pontos mais críticos, como uma calha ou uma caixa d'água, tem uma coluna de observação, pode até colocar. Não foi feito, né? Calha e caixa, não tem problema. Mas ele cumpriu o papel dele. Ele contribuiu para a saúde, ele está evitando a proliferação da dengue. Bacana. Uma sugestão. Simples, mas eficaz. Pode ser eficaz, né? Vamos ver. Eu vou ficar muito feliz se conseguir implantar. Mas, você também tem projetos aí de serviço apoio ao menor, reforma agrária. Você não para, né? Parece que você atua. Olha, é um negócio interessante. São coisas que eu tenho. Isso é uma dádiva. Eu tenho que agradecer a Deus toda hora. É uma graça que eu tenho. Acorda assim. Acorda cheio de ideias. E põe no papel e vai caminhando. Certo? Eu gosto disso. Em nível nacional tem 13. Que bacana. Eu tenho 26 ou um pouco mais, mas em nível nacional 13. E todas elas, se Deus quiser, um dia vai estar implantada. Eu quero ocupar a cadeira de vereador um período curto, não tem importância. Você já se candidatou, né? Já, e por isso que eu fiquei como suplente. Quem sabe eu tenho chance aí, alguma coisa. A sua principal bandeira qual seria? O meio ambiente? O meio ambiente, com certeza. Absoluta. E na sua opinião, o que Piracicaba precisaria? Você falou sobre o menor, né? Não, vamos voltar no meio ambiente, depois a gente volta no menor. O que precisa é o sistema hídrico. Sistema hídrico, que tem que aumentar a vazão do rio, já existem algumas medidas, né? O consórcio, o comitê estão cuidando para fazer, acho que 2 barragens, pelo menos acumula um pouco mais de água, e tem aquele banco que vai liberando a água, então com certeza. Seriam essas E como nós estamos acreditando muito na Santa Maria da Serra, eu acho que daqui a uns 5 anos nós vamos regularizar. Que bom. Eu acho que vai melhorar bem. Porque tirar o sistema Cantareira, que foi desviado em 1984, a cada 30 anos a outorga Cantareira é renovada. Em 2004 renovaram, agora é cada 10 anos. Então em 2014 já vai a outorga Cantareira. Porque desviaram 21 metros cúbicos por segundo para São Paulo. Pode falar o que você quiser, isso não vai reverter. Então tem que buscar alternativas. Quais alternativas? Barragens, né? Formação de reservas para que tenhamos, num período aí de estiagem, água para que não falte e que a gente possa ter uma água limpa também, que é, com certeza, a despoluição, de uma certa forma, virá. Vai ter, com certeza, com essa verba que existe da cobrança da água, e uma série de fatores que o próprio governo está interessando, porque hoje, sem meio ambiente, você não tem nada, e sem água você não tem. Você pode ter indústria sem água? Não. Você vive sem água? Eu estava lendo uma matéria hoje no jornal, não sei se foi na Gazeta ou no jornal, sobre a condição hídrica nossa, que é pior do que a do Oriente. Do Oriente mesmo. Você leu isso? Vi, sim. Você leu? É 400 metros cúbicos por ano no Oriente Médio. Aqui 450. Deveríamos ter uma per capita de 450. Água para 450 metros cúbicos por ano. Bom, então nós vamos para um rápido intervalo comercial e já a gente vai retomar essa questão que nós começamos a falar sobre apoio ao menor e também essa sua paixão pelo 15 de Piracicaba, porque tem espaço para o esporte também, né? Nessa sua vida que deve ser muito agitada. Bom, é já após o intervalo, fique com a gente. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos.
Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. Todos juntos para a água não faltar. Dicas básicas. Em caso de elevação significativa no consumo em metros cúbicos, sem justificativa, realize testes de vazamento nas instalações do seu imóvel. Feche bem as torneiras e o registro do chuveiro depois de usá-los. Evite lavar o carro com frequência e, quando lavar, utilize dispositivos de fechamento automático nas mangueiras. Ou use um balde. A qualquer irregularidade, comunique ao Serviço Municipal de Água e Esgoto, o SEMAI, pelo telefone 115 ou 0800 772 9611. A estiagem vai começar. Todos juntos para a água não faltar. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. De volta ao vivo com o programa Opinião Agora, e hoje estou conversando com José Carlos Masson. Masson, nós falávamos aqui antes do intervalo do número de projetos que você já encaminhou, das ideias que você tem, que são mais voltadas aí para o meio ambiente, mas você tem aí também um serviço de apoio ao menor, programa de reforma agrária. Conta pra gente primeiro apoio ao menor, que projeto é esse? Então, em 99, quando então o deputado federal o José Machado, eu encaminhei para ele uma proposta sobre o menor. Eu vou tentar resumir, ela não é complicada, vou ver se eu consigo explicar. Hoje nós temos voltado ao menor 8, 10 entidades, ONGs, um monte de coisa. Se nós tivéssemos uma só, nós concentraríamos os esforços tudo em função dela. Psicólogo, pedagogo, sociólogo, nutricionista, vai pensando num bloco que hoje com certeza vai para cá, vai para lá, tem que ter, em todo lugar tem que ter esses representantes profissionais, que eu acho que é justo. Tá certo? Sem ciúmes, sem nada, se todos pensassem dessa forma que eu estou pensando, nós concentraríamos esforços em cima de um projeto só, que ele teria que ser fora da cidade, ele tem que ter uma característica agrícola, porque a nossa formação pela Exalc é agrícola, e ela tem que ser sócio-profissionalizante. Então nós teríamos os primeiros passos, arrumar a área, que para mim não era difícil na época, eu tinha conversado com o empresário, ele tinha várias fazendas, e ele podia até trocar uma parte dessa fazenda, doaria para o projeto, com uma parte mais próxima à cidade, digamos uns 10 alqueires. Então nós teríamos agricultura, nós teríamos a parte de saúde, nós teríamos a parte de educação, nós teríamos, como é profissionalizante, nós faríamos modo de profissionalização através de tudo voluntário. Você é carpinteiro, você seria voluntário carpinteiro. Você é dentista, voluntário dentista. Faria um planejamento o ano todo. Você é formado, é aposentado na escola agrícola, você poderia ensinar os meninos a plantar. O próprio governo incentivaria o plantio. E na primeira fase, analisar se o menino tem algum problema de ordem de saúde e como que ele vem caminhando, como é que é a casa dele, a educação. Então, se é para ficar lá, é como se fosse um aditamento dessa casa do menor que existe hoje, certo? Não estou dizendo que deva desistir dela, mas aqueles que podem já sair de lá, já vai para o projeto. Mas seria como se fosse um centro, uma fundação? Uma fundação.
Mas para menor infrator? Não, mas não Fundação Casa eu não tiraria bem. Não para menor infrator. Não, eu não tiraria a Fundação Casa porque é ressocializante. Você tem a chance de ir recuperando e jogando lá dentro. Porque esse menino vai se sentir incentivado, vai ter uma profissão, ele vai se desenvolver. E aí, quando alguém estiver pedindo esmola nas esquinas, no semáforo, você vai falar, 10 horas sai o ônibus para o projeto fulano de tal. Como eu tinha perdido um filho num acidente, em 95, eu tinha pedido, eu estava pensando em fazer um projeto de menor e talvez até dar o nome dele, de uma fundação, mas eu ia englobar toda a sociedade, sabe? Era um negócio forte, é um modelo que eu queria fazer. Esse modelo eu passei por escrito já. Sim. Eu já passei para a Secretaria de Desenvolvimento Social, para as prefeituras que já passaram por aí, o José Machado, o Barjas, os secretários, todo mundo já recebeu essa proposta. Um dia eu vou lutar por ela ainda. Só que tem a primeira fase. O que é a primeira fase? Para a implantação, você teria que ter o local. Você tem que, ou alguém te doar esse pedacinho de terra, ou você comprar. E você pensa que não dá? Vamos começar a pensar em Piracicaba. Casa do Bom Menino, tem 10 mil metros quadrados. Está funcionando, que é uma maravilha, eu tenho certeza, mas será que eles não podiam ir para lá? SEAME, Serviço de Apoio ao Menor, que já tem o projeto de ressocialização, aqueles que podem encaminhar para lá. Você entende? E assim por diante. AMAS, CRAME e todos os projetos envolvidos menor, teria uma identidade para esse cabo. É otimização de recursos. Esse é um projeto meu. É até loucura, parece até utópico, mas ele é vencedor, eu acho. Ele vai ser vencedor. É só as pessoas ligadas a esse projeto que estão me ouvindo pensar um dia e falar, vamos sentar com o maçom? Vamos ver como a gente pode? Vamos sentar com o prefeito? Vamos sentar com as entidades, com as ONGs ligadas ao menor. É um problema muito sério. Se eu dei em 99 essa sugestão, será que nós não teríamos melhorado muito essa criminalidade que está acontecendo? Pelo amor de Deus, está acelerando cada vez mais. Você vê que todo mundo está se trancando em casa, porque o menor, e outra coisa, a lei do menor, você sabe, ela está acima de qualquer outra coisa. E ele, se ele estivesse lá, ele estaria o quê? Aprendendo uma profissão. E outra, eu estou pensando no aspecto voluntário, hein? Uma cidade caminhando com espírito de solidariedade e fraternidade. É uma coisa diferenciada. Que legal. Bom, 15 de... Nosso tempo está curto para tanto assunto, então nós vamos falar do 15 de Piracicaba agora, pode ser? Você tem aí uma paixão pelo 15, né, Marcelo? Eu gosto muito do 15. Nossa, com certeza, eu sou uma pessoa... Até me dedico bastante. A gente, com certeza, procurou fazer o melhor até agora. A associação, ela tem alguns projetos, alguns convênios com a prefeitura para as equipes de base, futebol masculino, feminino, bocha, tênis de mesa, certo? Uma verba destinada às equipes de base. E ela é celebrada através dos nossos trabalhos lá dentro da associação para que exista o comprometimento daquele dinheiro ser bem usado. E na medida que você passa para o 15, na sua totalidade, nem centavo fica na associação. Você tem que ter uma correspondência das notas fiscais de onde foi gasto esse dinheiro. E temos também aquela conta do SEMAI, que nós estamos lutando. O Celso Cristofoleto, que é presidente do 15, nós estamos transferindo algumas ideias, sugestões para a lotérica. Vamos ver se a gente aumenta a arrecadação. A receita aí do 15. Mas, não sei se você sabe, é bom que todos saibam que lá dentro do 15 tem 120 menores, carentes, que são da equipe de base, que poderão um dia ser um grande atleta aí, e tem que pensar nesses meninos. Quando você vai dar R$1, pensa que tem 120 meninos lá. Olha que bacana isso daí. Não vou dar por 15, tem um monte de ladrão. Existe essa mentalidade ainda, porque gestões antigas, já não tem mais nada disso, bem. Esse dinheiro é bem aplicado. Se tiver qualquer dúvida, o nosso endereço é Rua 15 615, 34330988. Estamos à sua disposição. Se você precisar achar que tem alguma coisa errada, nós temos nosso contador, que é na Prudente de Moraes 454. Nós temos nossos balancetes. O nosso auditor é o próprio CELAM, que é a prefeitura, na Secretaria de Esporte. Então nós estamos lá, tranquilo. Nós não estamos em transparência com toda a sociedade, porque o nosso site teve um problema lá, nós temos que reimplantar, infelizmente. Mas se você tiver dúvida, é um prazer poder conhecer melhor, viu? Apareça lá. Bacana. Maçom, o nosso tempo
está chegando ao fim mesmo. Eu gostaria, admiro demais a sua participação frente a tantas ações, ideias, enfim, dando a sua contribuição também na tentativa de melhorar o espaço onde vivemos, e não só para você, para sua família, mas para toda a comunidade. Eu gostaria que você desse um recado para as pessoas que têm interesse também em ter uma participação mais efetiva, popular, e que benefícios que isso pode trazer para o coletivo. Hoje em dia é possível pensar em coletividade? Eu penso assim, eu faço parte do Lions, até me deram uma função, nem sei se eu mereço, porque eu estou 2, 3 anos lá, e o governador do Lions me deu uma incumbência de ser presidente da comissão que vai cuidar do meio ambiente. Olha a responsabilidade como me passou. Mas aceitei, lógico, e vou fazer de tudo que o próprio Rotary tem, Lions tem 69 clubes, quem sabe eles divulguem as minhas propostas. É isso que eu estou fazendo, através do Lions, através da prefeitura, essa ideia da permeabilização do solo 10%, são coisas simples que podem ser implantadas em nível nacional. Mas o que você acha, que recado você daria para aquela pessoa que tem as ideias e às vezes em casa discute com a família, o que ela pode fazer para também começar a divulgar? Começa assim, vamos falar claramente, você ao separar o lixo, você já pensou em separar o reciclável do úmido ou do orgânico? O orgânico é resto de alimento, né, essas coisas, e o outro que são plástico, as latinhas, né, o papel, separar, começa por aí já, olha que coisa interessante, aí você já vai o quê? Despertar para o meio ambiente. Aí um Lions, um outro te convida, por que você não entra, participar da sociedade? Tantos conselhos que tem em Piracicaba, tem o Conselho de Meio Ambiente, que é o CONDEMA, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, é muito interessante, vá participar, as reuniões é sempre na segunda-feira do mês, é interessante, vai lá, você pode participar, normalmente nós fazemos essas reuniões ou na prefeitura, no anfiteatro ou aqui na CIP. Eu entrei no Rotary e hoje eu estou envolvido em um monte de coisinha, porque tá difícil para mim. Pensar na coletividade, fica um pouco difícil para mim, realmente. Eu tenho quase todo dia à noite eu tenho reunião. Atividade. Eu tenho com certeza e tenho que cuidar da minha família. Mas não dava para ficar sem isso, né? Não, eu tenho uma neta linda chamada Bruna. Que também quer atenção. Sobra tempo para a família? Sobra. Então tá bom. Minha filha Luciana, minha esposa Margarete. Faço parte do movimento chamado Equipes de Nossa Senhora. Tenho muito orgulho. E sou o fundador do CEAME. Eu não falei isso daí. Serviço de Apoio ao Menor. Foi fundado pela Cúria Diocesana em 1981. Eu tenho o maior orgulho disso daí. Sabe por quê? O padre Guilhermano dizia o seguinte: se de 1 milhão de jovens você salvar um, você já fez a sua parte. Olha, é difícil. Assim, né? Só que está passando muito tempo e aquela ideia do menor veio por causa disso. Eu pensei nisso, porque eu participei do CEAME. Eu convivi com essas famílias. Eu vi menino com um revólver 38 debaixo da camisa, que tinha ido para Ribeirão Preto para ressocializar num projeto agrário lá, de menor. E a moça que cuidava falou: mas nem sei o que ele está fazendo aqui. Ele fez aniversário, vai lá, fica uma semana e ele volta aqui. Quando ele chegou aqui, ele não conseguiu voltar porque os meninos queriam matá-lo, porque falaram que ele tinha denunciado, não sei o que lá. Sim. Olha o ambiente que ele vive, bem. O importante é oferecer possibilidades e para que esses adolescentes possam conhecer outras realidades, para que elas possam desejar coisas melhores, não é mesmo? Muito obrigada, Masson, por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. E uma ótima tarde para você. Obrigado, muito bom estar aqui. Viu? E o programa Opinião Agora termina por aqui. Para você, uma excelente tarde. A gente se vê novamente amanhã ao vivo. Até lá. Tchau. Opinião Agora. Apoio Cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba.
Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos.